bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, O Nariz, de Nikolai Gogol. Bom, e do que se trata essa história? Esse livro aqui foi escrito na metade do século XIX e ele se passa na Rússia, uma literatura russa. E aqui, gente, esse livro é uma das coisas mais interessantes que eu já li na vida. Primeiro, antes de comentar sobre o livro em si, eu quero falar sobre essa edição da Antofágica aqui. Esse livro eu acho que já deve ter aparecido em outros vídeos aqui, mostrando a minha coleção. Falei pra vocês que todo livro da Antofágica vem com cartão postal, como se Antofágica fosse uma cidade, não uma editora. Ele vem com essa linguetinha que tem um QR Code aqui atrás, que vai nos levar direto para duas videoaulas super interessantes da professora universitária de crítica literária, mestre em literatura e cultura russa pela Universidade de São Paulo, Raquel Toledo. Ela fez duas videoaulas. Uma videoaula explicando um pouco antes, né, pré-leitura, e uma videoaula para depois que a gente lê. Gente, então beleza, né? Sabendo de tudo isso, do que se trata essa história? Essa história é uma história finíssima, acho que a gente pode dizer que é um conto, uma novela, porque é super curtinha. E essa história é dividida em 3 partes. E do que se trata essas 3 partes? Se trata de uma situação muito interessante e inusitada. Bom, um dia o barbeiro da cidade, o Ivan Yakovlevich, ele acorda pela manhã, vai tomar o café da manhã, abre um pedaço de pão e encontra um nariz. O mais interessante é que esse nariz é um nariz conhecido, porque como ele era barbeiro, ele conhece aquele nariz como sendo do assessor colegial, Sr. Kovalyov. Ele lembra, ele fala, eu barbeio esse cara nas quartas e sextas, coisas do tipo. O mais interessante nessa história é que ao se deparar com o nariz dentro desse pão, a mulher dele fica indignada, não porque tem um nariz ali, né? Tipo, meu Deus, tem um nariz no pão que eu acabei de assar pro meu marido. Ela fica indignada do tipo, ei, o que você tá fazendo com o nariz? Sai daqui, dá um fim nesse nariz, eu não quero que ninguém venha me pedir pra prestar conta sobre um nariz perdido. Vamos, sai. Então aqui a gente tem um tipo de narrativa muito interessante, porque é uma narrativa meio grotesca, né? É uma realidade fantástica, algo que não poderia acontecer de uma forma natural, só que a gente vai lidar com essa situação aqui em alguns momentos de uma maneira bem realista, bem verossímil, como se fosse normal um nariz tá no pão de alguém. Então essa é a primeira parte onde o Ivan, que é esse barbeiro ali da cidade, essa história se passa ali em São Petersburgo, esse Ivan encontra esse nariz, beleza. A gente tem um corte e vai para a segunda parte, para conhecer quem? O assessor colegial Kovalyov, que se auto-intitulava como major. E aí esse assessor colegial acorda pela manhã e vê que o nariz dele sumiu. Simples assim. O mais interessante é que ele não tem um buraco no lugar do nariz. Inclusive se usa esse termo no livro. O rosto dele parece uma panqueca achatada. E aí quando ele se depara e vê com aquela imagem, ele fica indignado. Meu Deus, cadê o meu nariz? Não tenho mais nariz, meu rosto parece uma panqueca. O que tá acontecendo? O enredo de toda essa história vai ser majoritariamente com o Kovalyov, com esse major. E aí a gente vai acompanhar esse major tentando reaver esse nariz. Primeiro, né, uma das críticas mais interessantes que a gente pode ver nesse livro aqui é a questão da aparência, porque esse Kovalyov se preocupava muito com a aparência dele, muito mesmo. É tanto que, ao sair, ele coloca ou a mão ou um lenço, porque ele não quer que as pessoas o vejam sem nariz. E aí ele sai pela cidade, pelas ruas de São Petersburgo, tentando reaver o nariz. E aí ele sai desesperado. E aí essa narrativa, além de ela ser um tanto quanto satírica e engraçada, ela também é um tanto melancólica, porque a gente vai acompanhar o Kovalyov em toda essa tentativa de busca do nariz. E essa é a parte mais interessante da história, porque ele pensa, e agora, o que eu faço? Vou procurar um policial. Aí ele pensa, mas o que eu vou falar pro policial? Que o meu nariz sumiu? O que o policial vai saber? Aí ele fala, vou procurar o jornal da cidade e vou pedir para colocar um anúncio no jornal. Aí ele vai e assim, a mesma coisa que aconteceu com a mulher do barbeiro, vai acontecer com outras pessoas que ele vai encontrar e ele vai explicar a situação. As pessoas vão falar, tá bom, mas você perdeu o nariz? Onde você ouviu pela última vez? Sabe, umas situações assim que as pessoas não estão preocupadas de como o nariz saiu do rosto desse homem. Não, as pessoas, tá bom, vamos tentar ajudar dentro da medida que podemos. Enfim. E aí, gente, acontece uma coisa muito interessante nessa busca dele pelo nariz, que é o quê? Ele encontra uma pessoa de patente alta com umas roupas ali que demonstram que ela é uma pessoa que é empregada do Estado
pelas vestimentas, né? Porque ali nesse período histórico ali da Rússia, os cargos políticos eram muitos, né? O Estado era um Estado muito gordo, né? De pessoas, digamos assim. Então tinha muitas pessoas que trabalhavam para o Estado, se diferenciavam pelas vestimentas. Então ele avista uma pessoa super bem vestida, com aquelas vestimentas que vão demonstrar que ela era uma funcionária do Estado. E aí quando ele olha, nada mais é do que o nariz dele. O nariz dele virou uma pessoa, um membro do Estado. E aí a gente vê aqui mais uma crítica do autor, que era da facilidade que as pessoas poderiam chegar a cargos especiais do Estado, inclusive um nariz, porque era meio comum, assim, como o Estado comportava muitos cargos, então qualquer pessoa poderia assumir esses cargos. Não precisava ser um assessor colegial, não precisava ser um major, até mesmo um nariz poderia ocupar esse cargo. Então essa era uma das críticas do autor em relação a isso. E aí ele se depara com o nariz e esse momento é muito interessante, gente, porque eles vão conversar, eles vão trocar ali algumas palavras. Enfim, ele naquele momento não consegue reaver o nariz dele e sai. Gente, como eu disse, essa narrativa é uma narrativa muito satírica, muito engraçada e ao mesmo tempo melancólica, porque a gente se sente na pele do Kovalyov. A gente fica, cara, encontrei o nariz na rua, como é que eu faço esse nariz parar de ser um membro do Estado e voltar pro meu rosto? Porque eu não posso me apresentar para as pessoas assim. E aí o tempo todo essa busca dele, essa tentativa dele de buscar ajuda, essa preocupação dele com a aparência dele. Ai, como é que eu vou casar? Como é que eu vou arrumar uma pessoa? Como é que eu vou me apresentar para as mulheres dos oficiais nas festas, nos encontros sociais e coisas do tipo. Então essa narrativa é uma narrativa muito interessante, mas tá carregada de críticas aqui para a época e é, enfim, maravilhosa. E aí, ouvindo a sugestão da professora Raquel, através dos vídeos, aulas da Antofágica, ela falou pra gente reler novamente esse livro depois de assistir a videoaula dela, e eu reli, porque é um texto super curto, então dá super para ler de novo. Eu absorvi ainda muito mais, fiquei com muitas questões, perguntei o que está acontecendo e coisas do tipo, mas é uma leitura muito interessante. Então fica aqui, gente, a dicaça para vocês. E mais uma vez, preciso falar para vocês sobre o capricho dessa edição. Ó, Andar Sem Nariz, convenhamos, é indecente. E aqui, gente, a gente tem ilustrações maravilhosas que tem tudo a ver com a história. Ó, o barbeiro com um assessor colegial, um nariz num pote. As ilustrações são magníficas. E aí vocês estão vendo, né, o tanto de marcação que eu fiz, porque realmente, gente, é um texto que a gente fica, ei, como assim? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Enfim, gente, não tem mais muito o que falar sobre essa narrativa, porque tudo que eu falava é entregar demais da história e de repente eu já até tenho entregado demais, então fica a dicaça pra vocês. É um livro que foi escrito, né, há muito tempo, deve estar em domínio público, vocês encontram facilmente, mas se vocês quiserem com mais detalhes, com textos de apoio, com as videoaulas, eu indico essa edição aqui da Antofágica. E, gente, é uma literatura maravilhosa. Eu me diverti horrores lendo isso daqui, mas confesso que eu também fiquei chateada em alguns momentos junto com o Kovalyov, porque eu me senti na pele dele. Imagine do nada se acordar e não ter o seu nariz no rosto, deve ser uma sensação horrorosa. É isso, gente, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui, e a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!